Bom dia a todos. Estamos só aguardando o Danilo chegar. Estamos aqui com a Gisele. Gisele. Estamos esperando o povo chegar. Eu nunca fui atrasar assim, viu? Não. Gente, eu já chego aí, tá? Tô a caminho. Só tô resolvendo um negócio aqui que eu já tinha avisado outro no grupo. Daqui 10 minutos estou aí, presencialmente, mas estou aqui online por enquanto. Tudo bem. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Eu estou no meu trabalho e o atendimento aqui começa às 9 horas. Tudo Então, provavelmente, eu vou só ouvir, tá? E se precisar, isso se eu conseguir ouvir, né? Mas se precisar de responder alguma coisa, eu vou tentar colocar o fone de ouvido aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer, porque O eu áudio não tá tenho bom? como atender alguém e participar da reunião ao mesmo tempo. Mas a gente vai desenrolando aí. Estou aqui, tá bom? Estou por aqui. Mas o áudio tá bom? Tá, estou te ouvindo perfeitamente. Maravilha. Vice Ana Paula, ela também não tá aqui, né? Ah, não, tá, acho que também não. Ah, isso é um pouquinho. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tá falando também? Falando, pessoal. Não, aqui não tá, não.
Bom dia. Vai ficar. Tá. Uhum. Tá falando, tirando a geladeira. Bom dia. Bom dia, tudo certo? Só estamos aguardando o Dani chegar, até agora ele não mandou nada aqui. Ah, agora é. Ah, tudo bem, é que eu não estava conseguindo entrar, agora consegui, ó. Tá, obrigada. Nada. Vamos ligar o áudio aqui. Eu tô mandando uma mensagem Vamos ver se para a ele gente consegue entrar em agora. contato com ele. Eu não acho que ele tenha esquecido da reunião. Não, esqueci. Imagina, deve ter sido alguma coisa. Será? Você vai continuar online ali? Entendi? Você vai continuar online ali? Não saí ainda. É. Ah, vai ser. Uma delícia.
Claro. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como é que você está? Pergunta.
Oi, gente, vocês estão por aí? O que a gente faz? Tiago, qual que é a... Então, aqui no regimento, fala o seguinte, que na ausência do presidente do vice, quem assume a primeira secretária. A primeira secretária é a Vanessa. A Vanessa está enlutada. Então, que apareceu a avó dela na segunda-feira. Meu O Deus. enterro, o velório foi ontem. Então, sem condição dela estar presente. Gente do céu. E moramos graças a Deus. Meu Deus. Então, assim... Mas a segunda secretária não pode assumir? E aí Porque a segunda secretária seria justamente para, né, na vacância Você, da né? outra. Não, né? eu sou suplente da comissão. Quem é a segunda secretária? Eu não sei. Quem que é a segunda secretária, Judite? Ó, Ixi, você pode procurando o artigo 29. No caso, Faz um impedimento do presidente, a gente está virando para o secretário. Agora, você vai secretariar o lugar ou não? eu iria fazer a Isso, exato. Gente, ó, o que está escrito aqui é o seguinte, ó, quem teria que fazer correr pela seria a segunda secretária, porque a primeira a gente já sabe, acabou de ficar sabendo que infelizmente não vai conseguir estar por um motivo muito justo. E aí seria a segunda. Quem é a segunda secretária? Eu não lembro quem é que estava. Eu acho que talvez não me recordo agora quem era. E como eu vou supor que ela também não esteve, aí fica escrito aqui, verifique e apresenta a primeira e da segunda secretária, em caso de ausência, promover a escolha de conselheiro para secretariar os atos. E aí fica ela, que ela já falou que pode secretariar sem problema nenhum. Não, eu podia ser você. Não, secretariar que eu digo fazer a... Isso, fazer a... Que daí, nesse caso, você faria... Alguém mandou... verifica a presença. Vamos ver quem está aí. Poder Público tem o eu, tem a... Quem está aí do Poder Público? Eu e a Marluce, Ariane e a Marluce. São 3. Aí e aí tem são 3. Aí da Sociedade Civil tem a Judite, tem a Elvira, tem a Patrícia e a Gisele. São 4. Nós somos em 12. Já é mais de 6. Tem quórum. Tem quórum. Eu acho que já tem mais. Dá para dar... Tiago. Tiago, a gente, pelo que a gente percebeu, tem quórum suficiente aqui para poder fazer a reunião. Tem 7 pessoas. Hã? Não, tem mais de 6. Tem 7. Tem alguém para conduzir? Não, segundo o regimento, se não tiver ninguém, escolhe alguém, ela vai fazer a parte pelo menos para a gente não... Assim, que na realidade remarcar para outro dia pode me complicar e as outras pessoas, e às vezes não conseguir. Pelo menos a gente discute os assuntos que tem, mesmo que... Sim, tá no grupo. Eu estou dizendo em que sentido? Se vocês preferirem cancelar a reunião, gente, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo que... o que vocês acham melhor? Elvira, Judite, Patrícia, Ariane... O que vocês pretendem? A Judite está 2 vezes? A Judite está 2 vezes. É que acho que ela está em 2 celulares. Eu acho não, que ela eu tá não consegui. Eu vou tentar tirar uma aqui. Peraí. Não tem problema. Não tem problema. Tira um de Dani, então. Não, mas é que tá certo. Ó. 1, 2, 6. 3, 4, O que eu 5, com 2, 7. Tá mesmo, tá? Eu sou a favor de continuar, Pedro. Tá. Eu também sou a favor de continuar. Eu também sou a favor de continuar também. Então tá bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a pauta. Ela vai fazer na... Vai, por favor. A primeira coisa que está aqui dentro da pauta é a definição da data para o segundo módulo da capacitação para os conselheiros sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Patrícia, você está por aí? Vamos dar uma mensagem para ela. Estou aqui. Patrícia, a primeira pauta que a gente tem
sobre a definição para a segunda data do módulo de capacitação para os conselheiros do Estatuto da Igualdade Racial. Não sei se vai ser você que fará ou se é algum outro convidado. Patrícia, quando é que você pode? Então, a gente tem que pensar na questão do horário. Eu acabei de falar com a minha chefe agora, eu vou trocar o meu horário no meu trabalho. Eu vou trabalhar das 11 até as 5 da tarde. A gente teria que marcar depois. Isso me deu um nó, sabe? Porque a minha vida estava planejada para depois das 14. Agora eu vou ter que replanejar tudo para depois das 17. A data vai depender da disponibilidade das pessoas para fazer, de repente, ou no período da manhã, ou depois das 17. Pode falar, Mara. Lucas? Tá, daqui a pouco eu já. Então, aí eu acredito Cortou um pedaço. Você acredita? Eu acho que as coisas não podem ter. Cortou um pedaço da sua fala. Aí, março, o segundo. de abril. É dia de feriado, gente? É uma Não, sexta-feira. Né? Não é feriado. Então, a minha sugestão, dia 28 de abril ou 5 de maio. Porque aí a próxima seria no dia 26 de maio ou 2 de junho. Entendeu? Tá. Não, eu acho que dia 28 de abril, se for no período da manhã, às 8 horas da manhã, porque também seria entre as 11. Então, você tem que sair daqui pelo menos 10 horas da manhã para poder chegar no seu trabalho sem dor de cabeça. Então, pensando que poderia ser a partir das 8 horas da manhã, porque daí o poder público está em horário de trabalho, não vai correr risco de ninguém estar. E aí a sociedade civil também consegue comparecer, a gente faz das 8 às 10 da manhã. Tá, e seria onde? Tiago, a outra capacitação tem que ser obrigatoriamente aqui ou pode ser no teatro? Pode ser lá? Então, ali está falando que pode ser no teatro. No dia 28, eu tenho um espetáculo marcado no dia 28, mas neste horário, tão cedinho, não acho que seria um problema. Das 8 às 10 da manhã, não acho que seria um problema usar lá o teatro, se vocês quiserem que seja lá também. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. A data, ela vai ficar hoje fechada ou vai ser uma sugestão para depois todo mundo decidir se pode ser assim ou não? Ela está fazendo a ata da reunião de hoje. A gente vai colocar em ata. Eu acho que, assim, mesmo tendo quórum, eu acho que decidir alguma coisa sem as outras pessoas não é muito bacana, porque eu penso como se fosse eu que não estivesse. Como eu não sei o problema que as outras pessoas estão enfrentando, às vezes são faltas justificáveis. E aí, neste caso, acho oportuno que as pessoas possam também dialogar com relação ao assunto. Mas, em virtude do que você acabou de dizer, ou 28 ou aquelas outras datas que você passou. Eu já estou pensando nesse mês que a gente visualiza os nossos compromissos todos. Como vai ter que ser das 8 às 10 da manhã, eu acho que dia 28 seria bacana, porque primeiro que é sexta-feira, eu acho que assim, dá para todo mundo, tem quase um mês ou 20 dias para todo mundo se organizar, tá nesse horário cedinho, tá lá das 8 às 10, que eu acho que é um horário que ainda não está tudo tumultuado, eu acho que talvez dê para a gente estar, então a gente põe em ata e põe lá no grupo como essa sugestão possível, que as pessoas, todo mundo acha essa data viável, gente, Ariane, Judite, Elvira, Marluz, todo mundo tá de acordo com isso ou não? Sim, ok. Sim, essa data é viável, sim. Estou de acordo. Todo mundo está de acordo aqui. Então, assim, também estou de acordo. Então,
ela vai colocar em ata e a gente vai dizer que todo mundo que esteve hoje presente estava de acordo e que, se for possível para todos os outros, a gente faz nesse dia. Se porventura não for possível para os outros, aí a gente investiga uma outra data, aí você sugere as outras datas que você tem possíveis, todo mundo vê dentro dos seus prospectos aí, né, de datas, se podem, e a gente faz uma votação, se for o caso. Ok. Aí a segunda, essa eu acho que está ok. A segunda pauta é a elaboração de um portal de denúncias municipal online para tratar sobre as violências femininas e o feminicídio. Esse assunto, se alguém tiver alguma coisa para trazer para a gente, porque eu acho que ficou para alguém trazer alguma coisa para nós, não é, pessoal do social? Acho que sim, foi. Eu acho que talvez a gente tenha que deixar para uma próxima reunião, até porque eu acho que me parece que o ofício, o DAS, alguém ia trazer algum prospecto para a gente para que a gente pudesse discutir. Eu acho que a Judite estava envolvida nisso também, não estava, Judite? Não, nessa não, mas a gente pode também estar junto, tá? Eu até acredito que seja melhor para a próxima, viu? Para a gente poder, então, juntar elementos o suficiente. O que eu tenho aqui seria a co-deputada Poliana, né? Eu posso estar falando com ela, mas aí ela poderia, para ver se ela participa da próxima reunião, tá? E aí a gente tem uns dados legais sobre isso, porque ela trata dessas questões. Pode ser isso? Judite, eu acho que ela participar da próxima reunião, por falta de decoro nesta, eu acho que talvez não seja legal. Porque eu acho que é legal estar todo mundo, para todo mundo estar a par, para ninguém ser pego de surpresa na próxima reunião. O que a gente pode discutir é no grupo, se na próxima reunião todo mundo está apto a que nós tenhamos uma visita de alguém, de terceiros, né, estou dizendo. E aí, se for todo mundo achar que está apropriado, não tem problema nenhum. Mas eu acho que antes de marcar com ela, é melhor que todo mundo... Antes que todo mundo ache que está. A terceira pauta é pontuar a função do Conselho perante ao preconceito racial. A próxima pauta é pontuar a função do Conselho perante o preconceito racial, intolerância religiosa e discriminação. Me parece que isso aqui também era baseado em cima de alguma pauta que alguém ia trazer. Todos os assuntos que nós tínhamos aqui, me parece, posso estar enganado, eram baseados em pautas que seriam trazidas, pesquisas, né, dos GTs, que seriam trazidas para que a gente pudesse discuti-las aqui. Eu acho que a função do Conselho nesse sentido, ao meu ver, é realmente a gente achar um mecanismo que a gente consiga averiguar essas situações todas, para que a gente esteja presente. Agora, qual é esse mecanismo e como será? A gente precisa ver qual é a possibilidade de existir um mecanismo que nós, conselheiros, consigamos dar conta de atender. Então, por exemplo, tem uma denúncia, essa denúncia veio da delegacia, ou a pessoa fez aqui, ou a pessoa fez via mensagem, via WhatsApp. Como é que a gente vai atender isso? Eu acho que a gente também precisa se estruturar para ver qual é a possibilidade de a gente conseguir realizar esse atendimento, entendeu? Para além do proforme. Eu digo proforme além do documento de chegar na prefeitura e mandar um documento solicitando que a prefeitura cuide dessa situação melhor. Como é que nós, conselheiros, conseguimos atender isso? Como é que a gente vai falar com essa pessoa? A gente tem essa capacidade técnica? Como é que isso vai ser averiguado? Eu acho que isso a gente precisa... Aí sim, eu acho que precisa de uma reunião inteira e bem pautada para a gente discutir juntos quais são as funções e como nós podemos fazer isso de maneira concreta, sem viajar na maionese. Eu digo sem viajar na maionese no sentido de a gente dizer que vai fazer uma coisa e daí, na hora que acontece a situação, a gente não consegue fazer porque não tem ninguém naquele momento possível para poder fazer, não tem, sei lá, a gente tem que ver o que a gente consegue fazer realmente. Tipo, olha, Pedro, acho que uma vez por semana uma pessoa do conselho pode estar presente em algum momento desse, sei lá. Eu acho que é uma discussão que precisamos estar todo mundo. O Danilo tem que estar junto, os outros que não estão hoje têm que estar também, e a gente tem que ver o que concretamente a gente consegue fazer para a gente, a partir daí, conseguir pautar essas coisas. O que vocês acham? Eu acho que nessa, como ela é muito importante também, e tem que ser uma só para ela, aí a gente também viabilizaria e também no grupo, né, como hoje nós estamos vendo, colocar um dia que nós possamos fazer uma extraordinária.
Eu acho, Judite, eu gosto das extraordinárias, acho que é importante, mas eu acho que a gente... Tá cortando, moça. Tá. Eu acho que a gente precisa, pelo menos numa ordinária, ter todo mundo para a gente poder discutir os assuntos. Porque, por exemplo, estava na minha agenda a data de hoje. Eu me atrasei 15 minutos porque aconteceu um problema que eu tinha que resolver, mas era 15 minutos eu sabia que eu chegaria. Eu acho que a gente precisa ter uma ordinária com todo mundo presente para a gente poder discutir esses assuntos, entendeu? Eu acho que, para além de marcar uma extraordinária, marca uma extraordinária se a gente não teve nenhuma ordinária com todas as pessoas, eu acho que a gente precisa ter uma ordinária com todos os conselheiros. E eu aí coloco desse jeito, não precisa ser presencial, não. Eu acho que pode ser online alguns, outros aqui, não tem problema nenhum. Mas eu acho que tem que ter uma com todos os conselheiros, os titulares e, se possível, os suplentes. Entendeu? Não sei o que vocês acham. O que vocês acham? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Não, sim, só tinha pensado nisso muito bem. Se a gente for discutir na próxima reunião, excelente, porque isso é urgente, né? Que nós vimos realmente nos últimos momentos aí, vimos situações que os conselheiros realmente ficaram aí batendo cabeça com relação ao que deveríamos fazer em relação a determinadas coisas, né? Então, assim, o nosso papel principal é esse, né? Mas tudo bem, ok. Se a gente for aguardar na próxima reunião e estiver em pauta, eu acredito que esse tenha que ser, inclusive, um assunto que a gente reserve o maior tempo possível para nós discutirmos e já tirarmos diretrizes, tá ok? Não, Judite, podemos marcar uma extraordinária, que eu quis dizer, quero colocar que, assim, eu também acho que a pauta é importante. Estou falando, se a gente for marcar uma extraordinária, é importante que todo mundo esteja presente, mesmo que seja online, entendeu? Vamos marcar uma extraordinária online, mas todo mundo se é isso que eu estou falando, é só porque, por exemplo, a gente está decidindo certas coisas que são de grau de muita importância. E aí eu tenho medo das outras pessoas não ficarem satisfeitas porque também não estão participando dessas conversas, entendeu? O curso, por exemplo, não é que não é importante, é importante. Só que, por exemplo, a gente está fazendo uma previsão, vai mandar lá, a Patrícia já se dispôs a estar dia 28, das 8 às 10 da manhã, a gente vai mandar lá no grupo e as pessoas vão votar se vai poder todo mundo estar, e aí a gente vê qual que é a possibilidade. Aí, dessa extraordinária, se quiser fazer uma esse mês, o que eu aconselho e voto, se for no caso de votação, é que a gente faça online. E aí talvez todo mundo consiga participar, entendeu? Uma online para discutir isso. Aí talvez seja, a gente consegue entrar em contato com o Danilo para ver o que foi que houve. Com certeza ocorreu alguma coisa, ele não é de faltar. E aí ver as outras pessoas, que nem a Vanessa, que teve esse problema, que está enlutada, que faleceu a avó dela, a gente também dá esse espaço de tempo para que as pessoas consigam estar presentes. E aí fazemos online, por exemplo. Eu acho que talvez role para ter essa discussão que é importante, como você trouxe. Elvira levantou a mão. Elvira, você levantou a mão. Eu não levantei, não. Não, é que o mouse estava em cima, parecia que tinha levantado a mão, desculpa. Não, mas a Patrícia está perguntando por que marcar uma extraordinária. Eu não levantei a mão, mas eu concordo com Não, Pedro. eu só coloquei, mas eu entendi, eu concordo que não precisa. Eu concordo que não precisa. Não, o que eu acho que assim. Na próxima reunião ordinária está ok. E o que eu acho que a gente pode trazer, Patrícia? Patrícia? Eu acho que ela não pode falar, mas ela está ouvindo. Se você estiver ouvindo, é só para uma sugestão que eu ia dar. Se você puder, só dá um ok que você está ouvindo, que eu falo, mesmo que você não responda, só para você dar um. Ela travou agora. Acho que a internet está ruim. Ela falou ali, a conexão está ruim, o sinal está caindo. Voltou, Patrícia? Você está me ouvindo? Agora sim, estou te ouvindo. Tá. Eu ia te pedir uma gentileza, você é a pessoa mais, eu acho, né? Todo mundo é capacitado e todo mundo pode trazer o que quiser trazer. Mas sobre pontuar a função do Conselho perante ao preconceito racial e a intolerância religiosa e discriminação, como você tem uma bagagem maior, pelo menos eu presumo que tenha, se você pudesse trazer para a gente na próxima reunião alguma coisa
do seu conhecimento disso. Às vezes você pode trazer alguma coisa, e todos nós podemos trazer também, não é só ela. Mas para a gente ter pauta para poder discutir sobre o assunto de forma concreta. Trazer algum conteúdo, a mesma coisa sobre o segundo, elaborar um portal de denúncias, tipo, ideias que a gente possa utilizar para poder acatar essas denúncias. Então, acho que assim, não é só para a Patrícia agora. Se todo mundo puder trazer ideias, coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, eu vou sugerir uma ideia sobre o negócio da elaboração do portal de denúncia, que é o Google Forms, por exemplo. A gente podia criar um Google Forms para isso, mas fica aberto outras sugestões que vocês também podem trazer. Para a gente ter bagagem, para a gente poder ter assunto na próxima reunião, entendeu? Senão, a gente fica discutindo um assunto sem ter nenhum tipo de dado real, de informação realmente. Eu tenho algo a dizer aqui sobre a possibilidade de uma pauta. Diga. Gostaria que os conselheiros me ajudassem a formalizar a minha frase, colocar de uma forma melhor a minha frase. Mas seria assim, levar para as escolas as histórias de etnias e brincadeiras para a primeira infância, para levar a parte lúdica e conhecimento, para fazer conhecimento. Que eu entendo assim, dentro de buscar sobre denúncias, pontuar os direitos, né, das etnias, eu entendo que nós fazermos com que os pequenos aprendam já a desenvolver e conhecer. Eu sei que já tem alguma coisa a respeito, mas eu acho que com mais ênfase sobre todas as etnias, entende? Posso fazer uma colocação? Por favor. Desculpa, eu estava procurando aqui o negocinho para levantar a mão e não achei. Por isso que eu não levantei a mão. Eu acredito que antes da gente pensar em fazer ou propor qualquer ação, nós devemos estar organizados internamente. E eu não vejo essa organização interna. Eu vou dar um exemplo. Teve a questão da saída do Júlio, eu não sei se isso está na pauta, se não está, mas teve a questão da saída do Júlio, que deveria estar já documentada, eu já deveria ter assinado a questão, passando de suplente para titular, a questão do regimento interno. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa resolver antes. E para a questão da escola, que foi colocada aí, eu acredito que antes da gente colocar essa discussão em pauta nas escolas, nós poderíamos, mesmo que seja de pessoas, com outras pessoas, eu me proponho, me coloco à disposição, mas mesmo que seja de pessoas de outras cidades, ou até de dentro mesmo do município, pessoas de peso, para capacitar os professores. Porque os professores precisam estar preparados para identificar esse tipo de situação e, no caso, se precisar de alguma ação, aí, lógico, capacitados, né? Precisar de alguma ação, ele recorre ao conselho. Porque não adianta a gente ir para a escola, conversa com os alunos e coloca várias atividades dentro das escolas, aí o aluno sofre o racismo, sofre o preconceito, vai falar com o diretor ou com a professora, eles não entendem que aquilo foi o racismo, que foi o preconceito. Então, esse é o meu ponto de vista, que a gente tem que capacitar as pessoas que atendem as demandas que aparecem primeiro, antes de fazer um levante, que seria uma publicização, uma campanha em massa, tipo de vacinação. Precisa vacinar? Vamos colocar cartaz, vamos projetar palestras, conversar, fazer roda de conversa, beleza. Mas só que, na minha opinião, a gente precisa capacitar quem recebe as demandas. Porque na escola já houve situações, eu presenciei situações em que a pessoa que recebe a demanda minimiza
ou desvaloriza, ou tem ações de tirar o racismo do foco, falar que aquilo não é. Então, essa é a minha opinião. Eu queria fazer uma fala sobre isso, que é o seguinte, que eu concordo com o que a Patrícia falou sobre a organização interna, mas eu acho que a gente consegue fazer algumas ações afirmativas concomitantes a isso. Com relação à ação que ela fala para os professores, eu não vejo uma possibilidade imediata, até porque, como envolve profissionais, o que eu quero dizer é que eu acho que, assim, a gente mandou um ofício para o DEM, perguntando para ele sobre a lei 10.639 de 2003, por exemplo. Eu acho que a gente pode perguntar para o DEM se eles têm possibilidade de fazer um curso desse, como você sugeriu, através deles, que daí eles vão contratar um profissional. Mas eu não acho que a gente pode fazer ações afirmativas para a sociedade. Por exemplo, quando eu digo para a sociedade, não voltada somente para os professores. Eu gostei dessa ideia da Elvira de fazer de atividades voltadas às escolas. Por quê? Por exemplo, claro que tudo isso mediante a autorização, mesmo que não seja especificamente as escolas, mas seja os jovens. Existem espetáculos de teatro, estou dizendo, e outras palestras voltadas para as crianças e para jovens, que tratam sobre o assunto do racismo, e a partir daí essas crianças e jovens vão começar a ser educadas a perceber quando eles passarem por um processo discriminatório. E aí eu acho que, de qualquer forma, é uma ação afirmativa que vai estar acontecendo. Eu acho que é isso. Agora, o que eu quero dizer é que, assim, a gente, às vezes, é a mesma coisa da organização. A gente, às vezes, dá um passo maior do que a gente pode dar. Como a gente está falando do DEM, quem cuida dos professores é a diretoria. O que a gente pode fazer é solicitar para eles que seja feito um curso desse assunto. A Ariane está aqui junto com a Marluce. A Marluce falou que tem... ver o que eles têm lá, porque eles sempre estão fazendo cursos preparatórios para os professores. Todo mês tem alguma coisinha, ou para o professor, ou para o coordenador, ou para o gestor. Às vezes eles mesmos conseguem fazer isso e nos demonstrar que foi feito, entendeu? E aí a gente pode fazer ações afirmativas voltadas ao público em geral. Por exemplo, uma palestra que fale sobre isso aberta e divulgar, uma palestra sobre... Por exemplo, eu li um negócio esses dias sobre brincadeiras africanas. É um negócio da Poiese. A gente tentar trazer essa oficina. E daí a gente eu tive uma oficina voltada de circo semana passada, só para mulheres. A gente pode ter uma oficina sobre brincadeiras africanas voltadas para as crianças. E aí, ali dentro desse assunto, quem for participar vai ter o conteúdo para... Talvez terá conteúdo para compreender essa parte do racismo. A gente vai aos poucos, mas vai realizando alguma coisa. Concomitante a isso, a gente vê a parte do regimento, que para mim parecia que estava tudo certo, e vê também a saída do Júlio e a sua colocação como titular. Eu acho que é isso. Meninas da educação, Ariane e Marluce, foi enviado um ofício para vocês. Para além disso, o que vocês acham que às vezes que a gente consegue fazer solicitando a vocês aí? O que vocês acham que a gente pode fazer que é cabível, que dá para fazer com equilíbrio? O que vocês acham que a gente consegue fazer? Nos oriente nesse sentido. O que vocês acham que nós podemos fazer para provocar esse tipo de ação dentro da educação? O que vocês acham? Não sei se a Marluce vai falar, Pedro. Nós já temos esse projeto aqui no município, nós já vamos trabalhar dentro disso que você falou. Perfeito. Então, por exemplo... os professores já serão capacitados, já Maravilha. terá formação, já tem um projeto voltado para isso. Então, perfeito. Tá tudo certinho aqui. E aí, por exemplo, você acha que a gente consegue, depois do processo, depois da capacitação ou antes, vocês disserem para a gente, olha, foi aplicado esses assuntos, todos esses professores fizeram, não o nome dos professores, né? Estou dizendo, foram 50% da rede que participou, 20%. Dá um feedback para a gente sobre como foi, quais foram os assuntos tratados, como é que essa ação, que agora eu sei que vocês fazem, que é demais isso que vocês fazem, que é aquele negócio do tablet, que você vai lá perguntar para as crianças o que elas acharam da ação que foi feita, que nem fiquem ligados, vocês sempre perguntam para eles o que eles acharam, aí vocês podem nos dar um feedback do que as crianças acharam sobre o assunto, como é que os professores também acharam sobre ele. Você acha que você consegue fazer isso para a gente? Você acha que precisa ser oficializado? Eu acho que tem que ser oficializado. Tá bom. Mas você acha que é uma boa ideia? Você acha que vai chegar... Desculpa, você acha que... Pedro.
Imagina, você acha que isso é uma boa ideia? A gente vai conseguir esses dados? Você acha que é uma coisa tranquila? Sim, com certeza. Perfeito. É. Patrícia, o que você acha? Eu E as tenho outras... uma proposta também da educação também. Posso? Claro. Então, trazer os dados quantitativos é espetacular. Eu acho que a gente, para todas as ações, a gente trabalha em cima disso, né? Em cima dos dados, em cima de marcadores, em cima de números, né? Então, se já existe essa ação promovida pelo município, é extremamente importante que a gente tenha noção, de fato, de quantos professores aderiram a essa capacitação e também com relação à qualidade, né? Como é que os professores se colocaram mediante essa capacitação. Porque se a gente for analisar, de repente você vai fazer um curso de capacitação e você acha que aquilo não é para você. Eu estou levantando esses pontos, pode parecer, nossa, a Patrícia é chata, a Patrícia é pessimista, mas a gente está trabalhando com a realidade. Aqui no meu ambiente de trabalho mesmo, eu passo por isso, de pessoas que recebem capacitação o tempo todo, mas continuam tratando as pessoas em situação de rua como se fosse cachorro. Entendeu? Então, a minha preocupação, de verdade, a minha preocupação é essa. Mas já que a gente tem a possibilidade de ter esses dados quantitativos e dados qualitativos, a gente já tem por onde começar. Pedro, quando você coloca essa questão de peças de teatro, de ações com jovens, oficinas, isso é bárbaro. Isso é sensacional. Eu achei isso muito bacana. Principalmente se a gente for focar isso na periferia, lá no fundão, porque é lá que estão as crianças, os mais pretos, os mais pobres, estão tudo lá no fundão. Balneário do Tonhão, Agenor de Campos, no Jussara, lá no fundão, é lá que está tudo que está acontecendo. Embora exista muita coisa acontecendo no município, ainda a maior parte das pessoas que precisam desse tipo de contato, ainda elas não estão sendo alcançadas. O serviço público não alcança ainda essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas. Então, eu acho que adorei a sua ideia. Se a gente puder colocar isso e direcionar para as periferias do município, na minha opinião, eu acredito que seria ótimo. Judite, você ia falar alguma coisa? Pedro, posso falar? É que eu não consigo achar aqui. Agora consigo. Com relação à educação. Na última reunião, nós já conversamos sobre isso, né? E tinha ficado realmente para verificar com o bem. Eu falei que na diretoria de ensino do Estado já tem os cursos, tá? Nós temos capacitação. Aí a Patrícia tem razão. O que eu estaria aqui querendo propor? Ela tem razão no seguinte: às vezes o professor ele não sabe identificar, principalmente o professor branco, ele não sabe identificar o racismo, que já aconteceu isso na minha escola, tá? E o pessoal conversa e fala assim, não, isso foi uma brincadeira, não foi bullying. Eu falo, não, foi racismo, gente, vamos tratar como tal. Então, é importante, primeiro, isso. Segundo, né, nós poderíamos, a partir do momento que o professor tem a capacitação, e a gente vai ter que levar em consideração que tem professor racista, e que ele não vai querer trabalhar. E aí nós entramos, o conselho, porque, gente, sinceramente, aqui a gente tem que falar a realidade. Né? Eu estou no meio há 30 anos, eu sei que é verdade. Às vezes ele é um racista estrutural, não aquele racista neofascista, não é isso que eu estou dizendo, né? Aquele que acha assim, que está dentro da estrutura e que também tem que ser trabalhado. Então, eu acredito que nós poderíamos até chamar e pedir na prefeitura um dia D na educação, um dia D para trabalhar essa questão, tanto nas escolas do município, tanto do Estado, quanto da prefeitura.
prefeitura, né? Aí a prefeitura e tanto também na diretoria de ensino, marcasse esse dia D, para que todas as escolas elas fizessem o trabalho e aí desse o feedback, tá? Cada uma para as escolas estaduais para a diretoria de ensino e as escolas municipais também para o D. Eu acho que isso é extremamente interessante, porque aí sim, aí a gente vai ter, porque assim, as pessoas vão ter que trabalhar realmente. Quem não sabe trabalhar, vai ali, colar no colega que sabe, então vai ter, nas escolas, dessa forma vai ter sim, né? E aí eles mandaram feedback para o conselho, né? Porque assim, nós estamos dentro de uma situação bastante difícil realmente, né? Que as pessoas, às vezes, elas têm comportamento, infelizmente, vou até utilizar melhor a fala, não que tem professores assim. Pessoas, até negras também, que têm um comportamento inadequado. Tem professor negro que tem um trabalho com os projetos, gente. É uma realidade, tá? Então, aqui a gente não está colocando assim, porque é branco, porque é negro, porque é indígena, não. Realmente, nós temos que, um dos nossos papéis é realmente educar, né? Formar as pessoas. Então, isso. Primeiro, da capacitação. Após a capacitação, a gente pede mesmo que tenha um dia D, e que todas as escolas, tanto municipais quanto estaduais, e se fosse possível, até convidar também as escolas particulares para trabalhar nesse dia D, né? Dentro do Mongaguá. Eu acho que vai ser uma coisa muito interessante. Eu acho que lugar nenhum tem essa ideia, tá? E nós podemos sair na frente, né? Dessa forma. Aí eu acho que vai ser muito legal. E como a Patrícia disse, né? Tem as escolas periféricas, né? Mas também hoje nós temos crianças negras que estão tendo, os pais conseguem ter um acesso à escola particular. Então, assim, para a sociedade, nós discutimos no todo. E sem atropelamento mesmo, com muita calma, né? Porque esse processo aí tem mais de 500 anos, não ser de uma hora para outra, né? Por isso que até a Patrícia tem relação aí da nossa organização interna, que vem nessa questão aí, que eu já entro também com a questão de nós sabermos o nosso papel, o que nós vamos fazer diante das coisas. Aí nós já estamos fazendo, que é esse mesmo, na educação, tá? Nós temos um problema aí também na violência nas escolas, e aí pode acoplar também, as escolas podem colocar também essa questão junto. Então, eu acho que vai ser um processo legal, e eu acho que, inclusive, nas escolas, os conselheiros aqui poderiam utilizar um determinado tempo até para ir nas escolas, né? Seja uma horinha ou outra, numa TPC, eu não sei como é que chama a reunião da pessoa da prefeitura, né? Mas a reunião lá dos professores, que está, eu sei que é a TPC. Chega lá, conversar um pouquinho com eles, passar algumas coisas, que aí eu acho que é que dá conta. E aí até para as brincadeiras, como a professora colocou, e aí até no dia, porque tem muitas brincadeiras legais mesmo, e aí todos poderem fazer essa brincadeira e a gente poder disponibilizar, às vezes até vídeo, né? Quem sabe as brincadeiras disponibiliza para as escolas. Também acho. A Elvira levantou a mão. Sim, posso falar? Pode, claro. Dentro dessa sugestão sobre o conhecimento de etnias e tudo que elas falaram, eu entendo, porém, eu faço uma pergunta a todos os conselheiros. Nós, como os conselheiros, nós temos que trabalhar apenas na questão de reivindicar e como uma militância mesmo, ou nós podemos também trabalhar socialmente como ofertar o conhecimento? Porque, veja, quando eu fiz a sugestão, a minha visão não era exatamente chegar de impacto às escolas, como vocês mencionaram, porque eu entendo que tem todo um processo e já existe uma parte que ocorre dentro das escolas nesta questão, só que não tem tanto ênfase, e aí sim entra-se o conselho para estar reivindicando, buscando e fazendo funcionar isso. Mas a início, a minha colocação seria na sugestão de trabalhar a sociedade, mesmo que seja na primeira infância, ou a segunda, ou os adultos. Eu entendo que quando levamos informação, conhecimento, nos faz valer a reivindicar o que é de direito. Então, quando chega os adultos que já estão engessados e são já pelo processo de vivência com racismo, se nós trabalharmos os que estão vindo de forma
de conhecimento e aprendizado, a gente não vai ter futuros engessados dentro do processo social, entendeu? Então, a minha colocação é de trazer algo que o conselho possa fazer para todos. E aí sim, ter a questão do conselho ser dividido entre os que vão na militância, brigando, questionando, exigindo o que se é, e levando os demais que levam o conhecimento de buscar, ensinar, aprender, de uma forma mais, vamos colocar assim, mais lúdica, que acabe não sendo tão frontosa, e aprendam, para não se tornar, no futuro, essa questão de só brigar, entende? Sim, eu entendi, Judite. Eu tive umas ideias aqui com relação a essas ações afirmativas que você colocou e vou pensar em umas possibilidades. Assim, e aí eu vou até conversar com o pessoal da educação e aí eu tento mandar ou lá no grupo ou na próxima reunião para vocês verem o que vocês acham. Porque assim, eu não vou falar nada ainda, porque eu tenho medo de provocar um entusiasmo e uma coisa que não vai rolar, e aí, no final, eu prefiro criar expectativa é pior, então, assim, não é legal. Então, eu vou ver se é possível, e aí eu vou conversar com o pessoal, com a Ariane, com a Marluce, e aí vejo com elas, e aí eu mando lá no grupo, se antes eu já consegui uma resposta, e aí eu mando para vocês, concomitante a esses assuntos que a gente está conversando aí. E aí eu mando lá no grupo, ou se a gente marca na próxima reunião, fazemos de uma maneira passo a passo, que dê tudo certo e que a gente consiga ter ações realizadas. Acho que você tinha falado Judite, mas era eu vi que estava falando, não era? Era. Não. Não, é que a Elvira falou, deu um outro ponto de vista, mas a Judite trouxe essa ideia do dia D, do dia... É que eu tinha visto a Elvira baixar a mão ali. Isso. E aí, o último assunto aqui da pauta é discussões sobre atividades afirmativas, que é exatamente isso que a gente estava fazendo agora, e com relação às comunidades negras e indígenas. E aí eu acho que é exatamente isso que a gente estava discutindo até agora. E aí, penso eu, se vocês concordarem, até para a gente não discutir outras coisas na falta de outras pessoas, a gente encerra aqui e aí a gente vai conversando lá no grupo para marcar para a próxima reunião, que já tem data. Qual que é a próxima reunião? Que é a segunda quarta-feira do mês, não é? Se eu não estiver errado, é dia 10. Dia 10. Isso. No dia 10, eu já adianto que eu tenho um compromisso, inclusive, com a educação, que eu tenho uma semana inteira de espetáculos marcado já, e vai do dia 8 ao dia 13. Então, pode ser que neste dia eu tenha que comparecer online. Pode ser que eu tenha que comparecer online nesse dia, não presencial. Pode ser. Eu estou dizendo que vai depender realmente. Às vezes eu consigo sair rapidinho e vir, mas eu estou deixando já pontuado, porque eu sei que tem esse compromisso que já está na minha agenda, tá bom? Alguém mais quer trazer mais algum assunto, quer pontuar mais alguma coisa? Alguma coisa? Não, já foi. Depois esqueci o nome de novo. Gisele. A Gisele vai mandar para a gente a pauta lá no grupo com todas essas coisas que a gente discutiu, e aí até dá para a gente relembrar alguma coisa, sei lá, trazer mais alguma coisa, e aí para as outras pessoas que não participaram hoje poderem dar a par também. E de qualquer forma, eu acho que foi muito produtivo, e pelo menos a gente já realizou a reunião, não deixou de fazê-la, trouxe assuntos que precisam ser abordados, então acho que no final das contas deu tudo certo, né? E eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais nenhum assunto. Se vocês acharem por bem, a gente encerra agora. Pedro, a questão da data do curso, eu vou colocar hoje no grupo, fora da pauta, porque aí todo mundo consegue visualizar, perfeito. Mas vai estar dentro da pauta também. Perfeito. Eu acho que é isso que ela trouxe. Ela já vai colocar a pauta e vai colocar a data do curso fora da pauta para... Olha, tem até um e-mail lá de votação. Isso. Era essa a ideia. Isso. Manda um áudio explicando, olha, gente, a gente conversou sobre a possibilidade de no dia 28, das 8 às 10 da manhã, porque é o horário que a Patrícia pode, de ter a segunda etapa do curso sobre a capacitação dos conselheiros sobre o Estatuto da Igualdade Racial.
queríamos saber se todo mundo pode nesse horário, nesse período, se é possível, daí você coloca lá, as pessoas votam. Então é isso. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Eu coloco isso mais ou menos próximo das 18 horas em diante. Não, se for amanhã também, fique em paz, não tem problema. Está sossegado. Alguém quer trazer mais alguma coisa? Está tudo tranquilo? Da minha parte, não. Não esquece de colocar também a questão da presença da Poliana, tá? No grupo, para a gente poder discutir. Tá ótimo. Obrigado, gente. Eu acho que foi produtivo. Valeu a pena. Apesar dos intempéries, deu tudo certo. Até a próxima reunião. Muito Beijo. bom. Gente, uma ótima semana. Parabéns para a mesa, viu? Parabéns. Parabéns para a mesa. Tá? Tchau. Ótima semana para você.